Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma Sala Abraão Digital. Essa é uma iniciativa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no setor da Lapa, onde temos por pastor setorial, pastor Elias Camilo e pastor Paulo de Tarso, que é o nosso co-pastor. E esse projeto é uma idealização dos nossos superintendentes, pastor Renato Ferreira e pastor Ari Ferreira, a quem queremos cumprimentá-los nessa oportunidade. Quero cumprimentar você, professor, a você, aluno que nos acompanha nessa sala digital. Nós estamos hoje fazendo um esboço, uma análise bem panorâmica a respeito da lição de número 6, que será ministrada no próximo dia 6 de agosto de 2023. Nós estamos falando sobre o Império da Babilônia, né, que nós já estamos vivenciando nesses últimos dias. Então eu quero convidá-lo a participar conosco nessa próxima meia hora. Não esqueça de curtir a nossa página, né? É muito importante, isso daí gera um pouco mais de alcance para outras pessoas, e também compartilhar. Se você acha que faz sentido essa aula para os teus amigos aqui de São Paulo e fora de São Paulo também, que fazem uso da lição da CPAD, os irmãos podem fazer isso. Bom, feitas as nossas considerações, eu quero convidá-los a tomar sua lição e também ter a sua Bíblia Sagrada aí ao lado. E minha recomendação é que os irmãos anotem, né? Faça, a minha é a versão digital, mas os irmãos podem ver que ela está bem anotada, tem um monte de anotações que eu fui fazendo aqui para nos apoiar. Eu tenho 2 lâminas de slide que eu vou deixar disponível para os irmãos. Mas vamos lá. Lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Meus irmãos, essa lição e a próxima lição, que é a lição de número 7, elas então estão interligadas. Traga essa informação para os seus alunos, para que eles estejam presentes nessas próximas 2 aulas aí. Na lição 7 é a desconstrução da feminilidade bíblica, né? Nós estamos começando aqui com a desconstrução da masculinidade bíblica. O texto escolhido pelo comentarista está em Gênesis, no capítulo 2, o verso de número 15, é o texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para guardar, tá? Veja que aí no texto deixa muito claro que o homem ele tem 2 papéis importantes, 2 papéis. Eu já começo a trazer aqui, né? Aqui, ó, texto áureo, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para guardar. A gente vai tratar sobre essas informações hoje aqui. O texto, a verdade prática, diz que o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Eu até quero comentar aqui, irmãos, que esta virilidade, a questão da virilidade que está na verdade prática, não trata somente da sexualidade masculina, mas da virilidade fala muito mais do que isso, fala de atitude, né, de um homem viril, de um homem forte, da fortaleza do homem, né, da responsabilidade que ele tem enquanto mantenedor e da liderança. Essa liderança não é de estar, de submeter, né, até quando a gente olha a tradução da submissão, né, está debaixo da mesma missão. Mas aqui a liderança que deixa o exemplo bíblico é de guia, é de ser um exemplo. Então, é aquele que está à frente, é aquele que conduz. Então, nós vamos tratar sobre isso, tá? O texto da leitura em classe, ele está em Ruth, no capítulo de número 4, verso de número 7, que é uma linda história, irmãos, é uma linda história que nós vemos, inclusive, a ação de Deus. A ação de Deus em meio a uma desgraça familiar. Se essa figura de Boaz não aparece aqui, talvez o livro de Ruth fosse um livro muito triste, né? Mas, capítulo 4, verso 7 nos diz o seguinte: havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e o contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, os irmãos percebam aqui, é algo que é importante, apesar de ser o último tópico da lição, antes de Boaz. Os irmãos sabem que quando
o patriarca, ele morria, né, um parente próximo assumia os cuidados da viúva ou daquela família. Então nós vemos que havia um remidor antes de Boaz. E Boaz ele faz uma negociação, mas isso é o último tópico que nós vamos tratar. Mas verso 8 disse, pois o remidor, a Boaz, não tem um nome aqui que Deus destaca, toma para ti, e descalçou o sapato. Então eles fizeram esse acordo. Boaz ele busca, ele não era o preferencial, ele era o segundo, né? Então Boaz, verso 9, disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Né? Ele está mostrando ali que as pessoas que ali estavam eram testemunhas que ele estava concluindo um acordo em trazer a nossa, em tomar conta, né, dos bens de Elimeleque e dos seus filhos e casando-se com Ruth. Verso 11, todo o povo que estava na porta dos anciãos disseram, sim, somos testemunhas, o Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Veja, irmãos, veja que a Bíblia aqui, alguém pode falar, não, mas a Bíblia é machista. Não, cada um tem seu espaço, cada um tem seu papel. Veja que os anciãos, eles falam que essas mulheres sejam como Raquel e como Leia, que edificaram a casa de Israel e há-te já valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Amém? Então, irmãos, nós vamos tratar um pouco mais no final, mas nós vemos claramente a ação de Deus aqui nesse texto. Os irmãos, os professores, por certo, nas suas revistas, têm um plano de aula, né? Mas o objetivo dessa lição, e nós colocamos aqui no slide, primeiro, mostrar que a masculinidade bíblica, irmãos, ela provém da criação divina, tá? Não está falando aqui do machismo, está falando da masculinidade bíblica, ela provém da criação divina, em que suas características passam pela provisão e proteção da família. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada, da maneira que nós aprendemos, os nossos valores, eles são judaicos cristãos, tá? E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, principalmente para Gênesis, nós vemos que a Bíblia deixa muito claro que tudo quanto Deus fez foi bom, tá? Tudo quanto Deus fez é bom, irmãos. Então, alguém está querendo mudar, vamos falar sobre esse modelo do neomarxismo, mas querem mudar para desconstruir. Inclusive, irmãos, falando sobre a lição aqui, o texto da lição fala que é a desconstrução da masculinidade. Essa palavra desconstrução, ela é diferente de destruir, tá? Destruir é um ato imediato. A desconstrução, ela é um processo lento, Eles vão tirando tijolo por tijolo, né? Então, a desconstrução, ela não começa hoje de manhã e no final do dia está destruído. Não, ela vem destruindo ano após ano. Nós aprendemos com o nosso pastor aqui, o pastor Elias, ele tem uma frase muito sábia que diz que o inimigo, ele não tem pressa para nos destruir. Então ele vai desconstruindo valores. Até o ponto, irmãos, de nós não termos mais fundamento. Veja comigo o Salmo de número 11. Salmo de número 11. Olha o perigo, e glória a Deus, porque a Bíblia ela é completa nesse sentido. Número 11, Salmo de número 11, verso de número 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornaram. Que pode fazer o justo? Então, irmãos, quando o fundamento da igreja, quando o fundamento do cristão, ele já está transtornado, ele já está destruído, o que o justo pode fazer? Porque, irmãos, a Bíblia diz que o próprio Jesus dizendo que aquele que ouve e lê as minhas palavras, ele diz isso em Mateus, se eu não me engano, é assemelhado a um homem que construiu a sua casa na rocha. E veja, vieram os ventos, vieram a chuva, passaram os rios e bateu contra a casa, mas a casa esteve firme, porque estava na rocha. Agora, teve outro homem que escutou as palavras e não as praticou, não colocou em prática. É semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. Veio a chuva, vieram os rios
e a casa caiu, e diz a Bíblia que grande foi a sua queda. Então, irmãos, quando os fundamentos são mexidos, o justo tem dificuldade no trabalho. Então nós temos que ter essa visão. Então, outro ponto é destacar a erosão da masculinidade, tem a ver com a apologia à homossexualidade, com a negligência da responsabilidade masculina. Irmãos, nós estamos agora na publicação deste vídeo, nós estamos aí com um filme, né, de uma boneca já quase centenária, que é a Barbie, e a gente vê que a desconstrução, existe ali uma desconstrução da masculinidade, né? Em que a mulher está totalmente empoderada, e não estamos falando que a mulher não deve ter o seu papel de liderança, nós vemos quanto que as mulheres têm dominado e têm crescido nesses últimos tempos, né? E é importante que cresçam, mas não pode o homem ele perder o seu papel. Os irmãos bem sabem, eu trabalho há um pouco mais de 2 décadas com a nossa juventude, e o que eu tenho mais escutado hoje é que os moços têm uma dificuldade de se aproximar de algumas moças por causa desse tal empoderamento feminino, que tanto foi buscado, que tanto foi lutado aí, e nós temos medo de chegar nas moças por causa do empoderamento feminino. Então veja isso, a inversão dos valores que está acontecendo. Né? As mulheres devem ter sim o seu papel social, mas não podemos esquecer do papel bíblico que foi deixado, que não é machista, tá? Outra coisa é enfatizar a imagem de Boaz, como já falamos, tá? Há uma clara relativização quanto às imagens bíblicas. Olha assim, aqui eu estou deixando aqui o slide para os irmãos. O movimento progressista procura romper com os padrões bíblicos e desconstruir, tirar tijolinho por tijolinho, a masculinidade, como a encontramos na Bíblia e na constituição biológica do homem. Por isso é importante refletir a respeito dos impactos que essa agenda pode causar no exercício do papel masculino, tal qual revelado nas Escrituras Sagradas. Tá? Então, a palavra-chave que a gente vai trabalhar aqui nessa lição, nessa nossa visão panorâmica, os irmãos façam isso na sala de aula, é a masculinidade. Então, a característica ou particularidade do que é o masculino, qualidade da pessoa que se apresenta, comportamento másculo, né, que denota vigor, força, virilidade, tá? E veja só, não é só domínio, tá, irmãos? Então vamos para os nossos tópicos aqui. Quando a gente vai lá para o primeiro tópico, né, a masculinidade bíblica, deixa eu colocar o slide aqui. Então o primeiro tópico aqui, ó, a concepção, ponto 1, a concepção de Cristo, e daí no primeiro tópico o autor traz sobre a criação divina do ser humano. Então Deus é o criador de todas as coisas no céu e na terra e no mar. Tá? Um ponto importante, irmãos, que nós precisamos ver, eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias em Isaías, capítulo de número 43. Veja só, irmãos, existe uma ordem para a criação, tá? Tudo que Deus fez é para a glória dele. Olha aí, Isaías, capítulo de número 43, Isaías 43, verso de número 7, diz assim: a todos que são chamados pelo meu nome, os criei. Olha só, irmãos, primeiro tópico aí, marque na sua Bíblia. Os criei para a minha glória. Segundo, eu os formei. Sim, eu os fiz. Nós temos 3 coisas aqui: criado, formado e feito. Há alguém que diz até o seguinte: Deus ele ficou chateado porque olhou para Adão e viu que Adão estava só, né? Mas não, irmãos, Deus não é pego de surpresa. Alguém pode até falar, não, Deus ele saiu consertando as coisas no meio do caminho. Se a gente olha para Gênesis, a criação do homem e da mulher, eles já estavam predefinidos lá no Gênesis, né? Já havia Veja só, existe um conceito chamado prioridade. O que a Bíblia nos mostra é um conceito de prioridade e não de superioridade. Então, veja só, Deus não criou a mulher depois porque viu uma necessidade. O Adão está lá sozinho, olhando para os animais, cada um tem a sua... Não, irmãos, veja só quando a gente olha para Gênesis no capítulo 1, Deus diz que ele criou o homem e a mulher. Inclusive dentro da mitologia judaica, né? Do folclore judaico, na verdade, eles até pegam essa mulher do capítulo 1, verso 27, ó, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou macho e fêmea.
Daí, quando nós vamos para o capítulo 2, que nós vemos a partir do verso 18, ali a criação da mulher. Só que o que Deus está falando? Ele está mostrando lá a criatura. Então, ele planejou, entenda, quando a gente vê em Isaías 43:7, primeira coisa, foram criados. Então, no projeto original de Deus já existia o homem e a mulher, macho e fêmea. Depois eles foram formados, que daí nós vamos na formação do homem, né, no sexto dia, e nós vemos depois a formação da mulher. E outra coisa, irmãos, que a gente precisa entender é que o homem e a mulher eles foram criados diferentes. A gente vê que primeiro o homem ele é criado do pó da terra, né? E depois a mulher é criada da costela, entendeu? Então aí nós vemos uma interdependência de ambos. Então quando nós olhamos, o homem e a mulher foram criados. Então, primeiro, criados. Foi criado, o projeto original já foi criado lá em Gênesis 1, que nós lemos no verso 27. Depois eles foram formados, então concebeu-se, montou-se ali aquele boneco de argila. E depois eles foram feitos, tá? Tudo para quê? Para a glória de Deus. Amém, irmãos? Leve isso, Isaías 43:7. Outra coisa, irmãos, foi criado com questão de prioridade, não de superioridade. Veja só, irmãos, a mulher não foi criada do pé do homem. Ela não está embaixo, ela está ao lado. Tanto que o Senhor diz que ela seria ajudadora. Ajudador é aquele que está ao lado, ok? Outro conceito é que eles tornarão-se uma só carne. Uma só carne. Então, irmãos, não tem essa questão de um é maior que o outro. Não, a questão é de prioridade e de liderança. Veja, irmãos, veja que quando a gente olha para a Bíblia, principalmente Paulo, quando traz algumas instruções, ele fala que o marido ele tem que dar a vida pela sua mulher, assim como Cristo fez com a igreja. Olha o papel do homem, a dificuldade, né? Se a gente colocar em peso aqui, a dificuldade que teria o homem para essa questão, tá? Outro ponto importante que o autor coloca ainda no capítulo 1, que eu acho que vale a pena, na parte 2, que é a característica da masculinidade. Ele é provedor, ele é protetor, são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, como prover-lhes também uma vida digna, tá? Então, irmãos, uma coisa que é ressaltada que não é machismo. O machismo não valoriza a mulher. O machismo não valoriza a mulher. Muito pelo contrário, o machismo ele exclui a mulher. Ele coloca a mulher de lado. O homem não. No caso do projeto de Deus, não. Quando nós olhamos em Efésios, eu te convido a acompanhar comigo a leitura em Efésios, no capítulo de número 5, versos 28. Veja o que o texto nos traz aqui. Efésios, capítulo de número 5, verso 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Então veja só, irmãos, o marido ele precisa antes amar-se a si mesmo, né, para amar a sua mulher. E quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros de um mesmo corpo. Os irmãos perceberam? Então, dentro do conceito da masculinidade, né, e diferente de machismo, alguém pode falar, pastor, essa aula é difícil, é complicada, as irmãs, né, empoderadas, irmãos, como eu já citei aqui, estamos trazendo o conceito Barbie aí, esse conceito Barbie aí que está falando que empodera a mulher, mas ela desempodera o homem, ela tira o papel do homem, isola o papel do homem, precisa ter um cuidado com isso. Então, o neomarxismo, ele mostra isso, que o machismo, ele inferioriza a mulher, ele desonra a mulher. E a Bíblia não. A Bíblia diz que o homem deve honrar a mulher. O homem precisa honrar a mulher. Outra coisa, irmãos, que a gente precisa ver no tópico de número 3 aqui, é a liderança masculina. No exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor, respeito, tá? O movimento feminista neomarxista, né, o marxismo, irmãos, é uma doença, né, é algo que busca destruir os valores bíblicos, né? Ele considera que esse modelo como um sistema machista e opressor à mulher, né? Mas ao contrário dessa falácia, diz o escritor aqui, liderar sua casa no mesmo modo que Cristo lidera a igreja, ao contrário dessa falácia aqui, o homem ele deve
seguir o exemplo de Cristo. Como Cristo entregou-se à igreja, né? E uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum sacrifício pela mulher, tá? Então tem que evidenciar as virtudes, a fortaleza, a sabedoria, a coragem, o amor, o respeito, tá? Eu até abro um parênteses aqui para falar, irmão, quando você estiver andando com a sua esposa, né, ali de mãos dadas, ó, aqui, ó, as mãos dadas dessa maneira, não, né, tem gente que segura a mão da esposa assim, outra coloca aqui no braço, parece que é um cego que vai atravessar a rua, né? Mas é até um pequeno detalhe, estiver na rua, o senhor fica do lado da rua, ela fica do lado de dentro, né? Leve isso também. Então, o papel da mulher nessa lição que nós estamos trazendo é ser amada, tá? Amém, irmãs? As senhoras que estão dando aula aí também revigorem isso daí. Mas vamos lá, vamos para o tópico 2. Nós temos alguns poucos minutos aqui para tratar sobre isso. O ponto 2, irmãos, fala da erosão da masculinidade. Daí fala da apologia, olha só, irmãos, olha que coisa, apologia à homossexualidade. A palavra apologia, irmãos, é defesa, né? E hoje nós temos movimentos, não poucos. Eu não venho falar aqui de política, tá? Mas é algo que está claro. Esse conceito ele ignora as características físicas biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. É complicado, né, irmãos? Na verdade, esses movimentos, essa apologia, eles querem colocar garganta abaixo um conceito, descaracterizando até evidências, irmãos, físicas e biológicas. Então, um menino que nasce com órgão masculino, ele não é mais menino. A menina que nasce com seu órgão feminino, ela não é mais menina. O que ela é? Ela vai escolher o que ela quer ser. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas isso é até uma curiosidade. Hoje estão tentando, né, colocar em pauta aí que a criança ela escolhe, né, em alguns países já tem isso, que a criança ela escolhe qual é o sexo dela. Irmãos, segundo a ciência, a psicologia, uma criança, um adolescente, até os 24 anos de idade aproximadamente, ele cria as conexões neurais do lado lógico com o lado criativo do cérebro. Então a criança, o adolescente, ele não tem ainda domínio das suas faculdades. Ele é imediatista. Ah, eu quero nesse momento isso e acabou. Só que ele não mede as consequências lá na frente, né? Você pode pegar a senhora que tem um filho, uma filha adolescente, uma criança, enfim, e você pede para fazer uma atividade doméstica e fala, quando eu voltar, eu quero ver essa atividade feita. E às vezes quando você volta, a atividade não está feita. Mas por que eu fiquei no celular e tinha uma conversa com um amigo e tal? Por quê? Porque a criança, o adolescente, ele ainda não tem esse lado lógico, né, preparado. E como é que a gente coloca na cabeça, deixa a responsabilidade de uma criança você desenvolver qual é o sexo que você quer assumir? É complicado, né? Principalmente quando começa ali a manifestação dos hormônios, né, o descobrimento da sexualidade. Isso, irmãos, veja a importância de falar sobre essa questão da sexualidade dentro da sua casa. Não encarregue isso, avise professores, não encarregue isso da igreja. A igreja vai lhe ajudar, mas nós temos a nossa Bíblia Sagrada dentro da nossa casa. Então precisa ter um culto doméstico, precisa ter a conversa a respeito dessa questão, porque, irmãos, se você não tem isso, avise os seus alunos. Se você não tem isso dentro da sua casa, preste atenção. A escola vai falar, os colegas vão falar, a internet vai falar. Então, irmãos, não tenham medo de falar sobre essa questão, de colocar os valores. Deus nos criou binários. Deus criou homem e criou mulher. Deus criou macho e criou fêmea. E tudo quanto Deus fez, ele viu que era bom. Então, irmãos, o conceito hoje que eles ensinam é que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia humana. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor sirvam de parâmetro para a sexualidade. Eles desconsideram a biologia, tá? E esse é o padrãozinho dessa turma. O padrão deles é colocar a goela lá dentro e falar, não, eu não acredito em nada do que vocês estão falando, tá? Para mim, o que vale é o que eu entendo. E nós, irmãos, nós estamos amparados pela Bíblia Sagrada, estamos amparados pela própria ciência.
Tá? Pastor, como é que desenvolve essa questão da homossexualidade? Já tivemos revistas ainda neste ano aí que nós tratamos muito sobre essa questão do assunto, mas irmãos, existem N questões que levam a pessoa à escolha do gênero fora do binário. Né? Então, às vezes, é uma pessoa que sofreu uma agressão sexual quando pequena por um parente próximo ou por alguém. A pessoa, desde a gestação, a mãe queria um tipo que tá gerando um menino e fala, não, mas vai nascer uma menina, vai nascer uma menina. Aquilo ali já está alimentando. Então, existem vários fatores, não cabe a gente falar aqui, até por conta do tempo, mas precisamos estar atentos a isso daí, tá? E uma coisa que eu tenho falado muito, eu quero compartilhar com os irmãos. Nestes tempos, irmãos, nesses últimos dias da igreja na terra, a igreja, escute, a igreja precisa estar preparada para receber estas pessoas de volta para o seio da igreja, para o corpo de Cristo. Nós vamos ter meninos arrependidos que passaram por uma mudança de sexo, inclusive, e há notícias, né? Nós já temos visto notícias de transexuais que voltaram para Jesus, que tiveram que passar novamente por cirurgia para tirar seios, por tratamentos hormonais para voltar às características masculinas. Mas são essas pessoas que nós precisamos estar preparados para receber na igreja. São essas pessoas que vão adentrar na porta dos nossos templos aí, arrependidas. E como é que nós vamos tratar essas pessoas? Nós precisamos estar prontos para isso. Tá? Vamos encontrar meninas feministas, meninas que tiveram relacionamentos homoafetivos e que se arrependeram pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo. E a tua igreja, pergunta é essa, a tua igreja está pronta para receber essas pessoas, né, no seio da igreja? Nós estamos prontos para tratar essas pessoas? Então nós precisamos, irmãos, voltar-se um pouco mais, porque se nós não estivermos prontos, o mundo está pronto para recebê-los. Amém? Outro ponto que eu quero aqui trazer, que também traz, responsabilidade negligenciada, a identidade masculina que deveria estar associada à virilidade, capacidade de prover, proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes, inconsequentes. Irmãos, com essa questão do empoderamento feminino, a identidade masculina, ela começa a se perder. Pastor, como é que perde isso daí? O homem já não quer mais trabalhar, né? E a gente vê o quanto de homens estão dependentes da mulher. Não, deixa que eu fique em casa limpando a casa e você sai para trabalhar. Inversão de valores, né? Hoje nós sabemos que existe, né, principalmente por necessidade financeira e adequação das finanças do casal e da família, em que o marido e a mulher eles saem para trabalhar. Mas a mãe, ela continua sendo mãe. O marido, ele não tem óvulos, né, para gerar uma criança. Ele vai continuar sendo pai. Ele não tem condição de mudar os papéis, né? Então a gente precisa ter essa noção, sim, irmãos. E tratem desse assunto, né? Um outro problema é a questão da crise da liderança, né? A masculinidade, isso daí muito tem mostrado nesse filme da Barbie. Pastor, eu só assistiu o filme da Barbie, mas eu estou tentando arrumar tempo para dormir, né? Então não tive tempo de eu e Jaqueline frequentar o cinema. A gente tem visto aí os comentários, né? As alusões que tem feito, a crise de liderança. Então o papel do homem agora ele se tornou pequeno. Os homens são incapazes de exercer a liderança. E tem aquelas mulheres que se aproveitam disso e dominam o espaço, né? E tem até uma foto que rodou essa semana de duas moças que, por certo, foram assistir o filme da Barbie, estavam lá de rosa, furou o pneu. E elas tiveram que chamar um rapaz para tocar o pneu do carro, né? Então a gente vê o empoderamento aí que muitas das vezes precisa, tem as suas necessidades. Então a erosão da masculinidade ela é representada por essa defesa à homossexualidade e negligencia a responsabilidade masculina e a crise da liderança. E daí a gente vê que começa dentro dessa apologia os papéis serem trocados. Precisamos estar atentos a isso, tá? E por último, irmãos, que nós já citamos aqui, é o papel de Boaz, né? O papel que Boaz ele tem para com Ruth. Eu queria destacar neste ponto aqui, né, que ele conclui, a lição, o autor conclui dessa maneira, mas tem 3 pontos aqui que o autor ele trata aqui. Olha o papel do homem, irmãos, o papel do homem. Veja se tem machismo aqui, não tem. Veja, ele tratou a Ruth com generosidade. Segundo, ele tratou a Ruth com ternura. Terceiro, ele a protegeu de ser molestada.
Quarto, ele alimentou a Ruth, quanto a ela, quanto a sua família, a sua sogra. E ele criou uma situação para que ela fosse favorecida na sua colheita. Então, este é um papel, é um modelo, né, que nós esperamos dos homens. Papel da generosidade. Então, a irmã, a senhora que está dando essa aula, né, para as irmãs do Círculo da Oração, para as jovens, né, mostre qual é o papel que as moças devem procurar, né, no seu pretendente, né, para as que estão solteiras. Procurar um homem generoso, um homem terno, um homem protetor, né, um homem que protege a pessoa das moléstias, né, alguém que tenha o papel de alimentar. E este é o papel do homem, provedor, irmãos, né? E alguém que favoreça a mulher. Irmãos, qual é a mulher que não gosta de ser amada, de ser abraçada, de ser cuidada, né? Então procure. As senhoras que já estão casadas, chamem o marido, né? Convide ele para um jantar e fale, meça ele, né? Se ele é generoso, se ele é terno, se ele é protetor, se ele é um provedor, né? Se ele tem favorecido a senhora, tá? Um outro ponto aqui que os irmãos devem também destacar é adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher. Boaz tornou-se o provedor e o protetor daquela família. O casal gerou a Obed, a avó do rei Davi, cuja linhagem nasceu a Cristo, né? Então Boaz é um símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar, tá? Esse é um ponto de suma importância que a gente deve ressaltar. Irmãos, leia, medite. Nós trouxemos aqui nessa meia hora alguns pontos que nós consideramos importantes para os irmãos trazerem na aula. Os irmãos, por certo, terão ali uma hora de aula. Tragam, escutem os alunos, tá? É muito bom trazer o debate para dentro da sala de aula, tá? Mas mostre, irmãos, que ambos têm um papel, né? Cada um fique naquilo que foi chamado. O homem foi chamado para ser protetor. Semana que vem nós vamos falar sobre o papel das mulheres, né? Mas, irmãos, a Bíblia não é machista, tá? Penso que talvez alguns irmãos tenham algum debate na sala com alguém falando, não, mas a Bíblia é machista. Não, irmãos, a Bíblia não é machista, tá? Deem uma olhada nisso. Deus criou o homem binário, masculino, feminino. A diferenciação dos sexos na criação foi dada muito claro, lá em Gênesis 2:23, mas ambos se completam, eles se tornam uma só carne, um interdependente do outro, tá? Então leve isso para a sala de aula e os irmãos fiquem à vontade. Nós temos o nosso Instagram também, Uri Barros. Se os irmãos quiserem tirar alguma dúvida, mande uma mensagem lá, vamos debater, né? Trazemos aqui algumas visões em cima da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Se você puder, curve a sua cabeça. Pai eterno, eu te louvo por esta aula, por este momento que passamos com os teus filhos aqui, e eu rogo a ti, Senhor, que nos dê graça e nos dê sabedoria para neste próximo domingo entregarmos esta lição e que possamos mostrar, Senhor, a tua noiva, qual é o papel que cada um tem segundo a tua grande bondade, a qual nos concebeste. Mas nós cremos e sabemos que o Senhor nos criou, nos formou, nos fez para a glória do teu santo nome. Abençoa cada um, Pai eterno, abençoa a nossa nação. Nos livra, Senhor, dessas setas. Livra os nossos filhos, livra as nossas famílias. Nos cobre com o teu sangue. É a oração que nós fazemos e fazemos em o nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenham uma boa aula e nos vemos numa próxima Sala Abraão. Deus abençoe.